Queridos amigos que acompanham o canal, nesse vídeo vamos falar muito além da mineradora que o senhor Warren Buffett comprou. Vamos comentar o índice Warren Buffett, que é o mais importante de tudo, que está gritando, pessoal, maravilha. Antes, as nossas mensagens de sempre, temos uma comunidade interativa no WhatsApp, basta mandar um e-mail, está na descrição. Temos também uma comunidade no Telegram apenas de leitura e temos uma comunidade paga com muito conhecimento financeiro para esse momento estranho que estamos vivendo. Tá certo, pessoal? Em relação ao nosso curso aí, muitas pessoas perguntam onde que eu vejo. Então, antes dos 30 mil, vamos mandar aí, né? Vamos postar um curso bem menor, apenas com a introdução, exatamente para as pessoas entenderem, né, do que estamos falando quando falamos então de inteligência artificial, análise preditiva e análise de dados. Maravilha, gente. Então vamos lá, vamos começar como sempre, né, com uma brincadeirinha. Vejam aí, esse meme, né, foi apresentado aí à nossa comunidade pelo Dr. Guilherme. Um grande abraço a ele. E aí está, né? Vejam os comunistas em países, né, que não são comunistas, né, gente? Vejam aí, todo meninão, né, óbvio, com um carro muito caro. E aí, os comunistas, não é mesmo? É um país comunista. Incrível, gente, incrível, né? Pode parecer algo aí totalmente fora de contexto, mas não é, né, pessoal? Não é. Sempre falamos aqui que todo mundo, né, que adora esses regimes tem como modelo, não é mesmo? Um país ali da Ásia, né? O maior país da Ásia atualmente, que exatamente não tem conceito algum progressista, não é mesmo? Então, é simplesmente para destruir a base do mundo que nós vivemos, e nisso sim os Estados Unidos são os grandes expoentes, eram, né, os grandes expoentes do capitalismo verdadeiro, mas também se perdeu completamente. Vejam o que sempre falamos, né, vamos falar bastante sobre isso no vídeo também de segunda-feira, sobre os absurdos que estão ocorrendo no mundo todo, onde realmente parece que os políticos descobriram que a única coisa que precisam fazer é dar uma renda ao povo, principalmente o mais pobre, não é mesmo? Então, se é obviamente, né, a quantidade de pobres é muito maior em qualquer país, então se você conseguir uma renda para a população mais baixa, é uma forma de se perpetuar ao poder, tá certo? Para sempre, praticamente. Maravilha, gente. Mas de onde vai sair esse dinheiro? Quem vai pagar? Isso simplesmente não importa, né? Então, os próprios Estados Unidos aí, né, estão com uma juventude que está maluca, né, pelo comunismo. Então, políticos da extrema esquerda vêm ganhando cada vez mais notoriedade. Então, muito em breve, né, gente, acreditamos que os Estados Unidos serão tomados aí por essa praga, e aí, né, vamos ver o que ocorre. Maravilha, pessoal. E aí, antes de entrarmos na questão, né, do senhor Warren Buffett especificamente, vejam aí os dados, né, norte-americanos, mais informações saindo. Então, olhem, as falências nos Estados Unidos estão para atingir o nível mais alto em 10 anos, né? Então, realmente incrível essa quantidade de falências. Apenas 2010 teve uma quantidade maior de empresas que faliram, né? Mais importante, vejam aí, né, os números incluem apenas empresas públicas, empresas privadas com dívida pública e ativos passivos superiores a 2 milhões de dólares. E empresas privadas com ativos passivos superiores a 10 milhões de dólares. Então imagine, né, pessoal, para nos Estados Unidos termos números assim. Já apresentamos os números brasileiros alguns vídeos atrás, é óbvio que é muito maior, pois aqui no Brasil é muito mais difícil você manter uma empresa num momento como esse, principalmente pela questão dos passivos trabalhistas, tanto que a parte branca, né, desse gráfico não está preenchida ainda, que é exatamente o resto do mundo. Importante também lembrar que 2010 ocorreu esse boom ainda, né, em detrimento aí da crise de 2008, que levou na prática muitos anos para a recuperação na economia real. E à direita, gente, também tem aí no link, né, nos links aí da descrição, a recuperação em V, né? Vejam aí então essa grande mentira, né, que se vende ainda aí pela mídia. E então é um rapaz, né, passando ali por Manhattan, em Nova York, que, como costumamos dizer, é a Roma, não é mesmo, dos dias de hoje. Tudo começa ali, vem dali.
em termos comerciais, econômicos, e realmente está tudo fechado. Vejam os tapumes, lojas, né, as poucas que estão abertas sem cliente, e o pior, né, as ruas realmente ainda muito vazias, tá certo, gente? Então essa história de recuperação em V fica cada vez mais claro que é uma grande mentira. Maravilha, pessoal, então vamos começar a falar aí desse investidor, né, o Warren, né, costumamos brincar aqui chamando ele de Warren, pois os analistas, né, que se consideram aí sérios, né, gostam de falar Warren, não é mesmo? E aí está, então, antes de falar o que exatamente ele fez, que mesmo quem acompanha o mercado financeiro ficou bastante impressionado. Vejam aí que já fizemos muitos vídeos sobre ele no passado, então enquanto não havia estourado o problema aí da crise, em março, toda a mídia do mundo todo, até o nosso aqui, né, brasileira, horrorosa, falando que ele perdeu, né, o jeito aí de fazer negócios, porque todo mundo estava lucrando e a única coisa que ele estava fazendo era aumentar o caixa dele, né, exatamente. Então, como que um cara desse tamanho aumenta o caixa, né? Por incrível que pareça, né, pessoal, tendo títulos públicos, não tem como um cara desse ter exatamente, né, dinheiro guardado como nós, pessoas físicas aí minúsculas, né? Então, nesse último vídeo, como destruíram o dinheiro do mundo e criaram o maior rombo financeiro da história, é um dos muitos vídeos aí, né, que falamos exatamente sobre essa questão de como os value investors estavam cada vez menos comprados em ativos de risco e estavam guardando o dinheiro ali em caixa. Maravilha, gente. Aí falamos também, né, que mesmo com tanto dinheiro em caixa, quando ocorreu, né, a crise aí de março, ele chegou a perder 50 bilhões de dólares e, mesmo assim, com essa retomada, ele realmente recuperou todo esse dinheiro e ganhou muito mais. E aí falamos também em um vídeo aí há um mês atrás que o Fed, mesmo com a empresa tendo ganhado muito dinheiro e estando muito bem, né, o Fed injetou dinheiro diretamente na empresa, comprando aí títulos da empresa, tá certo? Mostrando mais uma vez a forma, né, que o Banco Central norte-americano reagiu a essa crise enorme que tivemos, né, investindo nas empresas, colocando dinheiro, aportando dinheiro, mesmo se a empresa não precisava. Que coisa absurda. E aí à direita, né, uma foto da cidade de Omaha, que é exatamente a cidade que ele mora, né, morou a vida toda, e é uma cidade aí que nos traz muitas recordações, pois a época que tivemos a oportunidade de morar nos Estados Unidos foi exatamente nessa cidade. E incrível, né, que a casinha dele fica ali intocada, numa boa. Se fosse aqui no Brasil, vocês imaginam, né, sequestro relâmpago o dia todo, ia ser complicado. Então, muito interessante também essa questão. Maravilha, pessoal, então vamos falar, né, o que a mídia está falando. Vamos começar então sobre uma questão que achamos mais importante até, que essas vendas que ele fez, vamos falar bem direitinho, e as compras também, né, que dizem mais até sobre o momento que estamos vivendo. E vejam aí, Warren Buffett disse que essa métrica sinalizou o crash de 2001. Agora está soando o alarme nos mercados globais. Mas que métrica é essa, né? Vejam aí. Uma vez escreveu que os investidores teriam visto o crash das .com vindo a 1 milha de distância se tivessem prestado atenção ao que ele descreveu em um artigo da Fortune em 2001 como provavelmente a melhor medida individual de onde estão as avaliações em qualquer momento. Conhecido nos círculos de investimento como o indicador Buffett, a medida é simplesmente a capitalização de mercado total de todas as ações dos Estados Unidos em relação ao PIB do país. Quando está na faixa de 70% a 80%, é hora de jogar o dinheiro no mercado. Quando se move acima dos 100%, é hora de incluir para eliminar o risco, né? Então, se inclinar aí para eliminar o risco. Vender mesmo, né? Aplique essa medida em todo o mundo e, como você pode ver por esse gráfico do analista mercado Holder aí que a gente segue, né, pessoal, da Ivelt, um sinal de venda está piscando. Na verdade, o indicador acabou de ultrapassar uma alta de 30 meses. Que coisa, gente, olhem só, né? Então vamos ver aí o gráfico, olhem só, né? Então realmente apenas ali antes da crise de 2007, a grande crise financeira, esse indicador estava dessa forma.
Quanto a Buffett, ele tem estado muito mais ativo ultimamente, tendo enfrentado críticas por sua falta de manobras durante o colapso do bichinho. Ainda assim, a Berkshire, né, olha só, apesar de aumentar as recompras e construir sua posição no Bank of America, senta-se em esse dinheiro realmente é inacreditável, né, pessoal? 146,6 bilhões de dólares em dinheiro, né? E o que ele quer dizer em dinheiro é exatamente em caixa, certo? E aí, vejam aí, uma outra matéria, né? Muitas matérias saindo, né, gente? Isso também é muito típico, né, de um momento de queda. Muitas empresas, né, falando sobre como que a Berkshire Hathaway está se posicionando, que é exatamente a empresa do Warren Buffett. Essa matéria também diz muito, olhem aí, né? Então, o resultado da Berkshire Hathaway acende o alerta. O que fazer quando o maior value investor do mundo não consegue encontrar barganhas? Olha só, gente, o caixa da empresa, né, que a gente acabou de falar, que continua engordando, então ele ainda acha, né, que tem mais espaço para crescer, já consegue comprar Vale, Itaú e Ambev à vista. Então a Berkshire Hathaway, empresa do bilionário e lendário investidor Warren Buffett, divulgou seus resultados nesse final de semana e muita gente está falando sobre o impressionante lucro operacional da empresa, que subiu de 14 bilhões de dólares no segundo trimestre de 2019 para mais de 26 bilhões nesse trimestre. E interessante, hein, pessoal? Essa matéria é anterior ao grande finale aí que a gente vai falar, né, da compra da mineradora e o que ele fez com os bancos, hein? Muito importante. Se um dos maiores investidores de todos os tempos e provavelmente o investidor em valor, né, o famoso value investor, mais famoso do mundo, não está conseguindo encontrar barganhas, a mensagem é muito clara: tomem cuidado. Então deve haver outra razão para isso, e sabemos disso por um comunicado anterior, no qual Buffett fala claramente que não está conseguindo encontrar bons negócios a bons preços. Aliás, o sábio de Omaha, como é conhecido, fez poucas aquisições no trimestre, mas vendeu bastante. Que coisa, né, gente? De novo, olhem só, mesmo com toda a queda, ele não, né, se arriscou a comprar mais coisa, porque sabe, claro, que uma segunda queda é iminente, né? Então ele vendeu bastante, isso sim é importante de se notar, já que, segundo o próprio Warren Buffett, seu prazo para a venda de ações é normalmente nunca, ou como ele gosta de dizer, our favorite holding period is forever, né? Ele realmente é o holder, né, gente, por definição, pois ele realmente compra uma empresa, apenas empresas que ele acha realmente que vão ter um valor muito longo e não vende, né? Não as vende. Como pode, então, ele ter feito tanta venda? Que coisa, né? Isso mostra realmente os tempos que estamos vivendo. A Berkshire, então, se desfez de sua posição nas empresas aéreas, como já era sabido. Então, primeira coisa, né? Como que um cara que faz realmente hold, né, das ações se livrou de todas as aéreas, gente. Todas, olha só, né? Isso mostra o como esse setor não tem mais crédito, né? Que coisa. E também algumas empresas financeiras, um total de quase 13 bilhões de dólares em alienações. Vamos saber mais sobre isso no próximo dia 14, quando a composição do portfólio da empresa será reportada no mercado. E exatamente depois do dia 14, né, que saiu tudo que a gente vai falar. Então, dentre as aquisições, a linha de transmissão de gás natural e as ações do Bank of America foram os destaques. Então, só começando, né, gente? Muito interessante. Alguma coisa tem aí, com certeza, que ele vendeu a maioria dos bancos que ele tinha, só que ficou apenas com o Bank of America. Talvez, óbvio, né? Ele saiba aí de alguma informação que deixa o Bank of America à frente, né, desse momento aí que essas empresas financeiras vão passar por grandes dificuldades. A grande surpresa, então, foi o investimento de 5 bilhões em ações da própria Berkshire, o que, na nossa opinião, vai ajudar a aumentar o lucro por ação da empresa, né? Então, como não dá para acreditar em ninguém, eles compram, né, a própria empresa aí, sensacional. E aí finalmente saiu então, né, todo o core aí das movimentações maiores, né, que a Berkshire fez, vejam aí. Então ela compra a mineradora de ouro Barrick, corta a Wells Fargo e JP Morgan, descarta a participação da Goldman em meio ao bichinho. Gente, essas notícias realmente são inacreditáveis. E que bom, né, gente, que vai completamente aí ao encontro, né, do que a gente fala, de que a crise vai vir dos bancos, tá certo? Que coisa, essa realmente acertamos em cheio, vejam aí, então
Então a Berkshire, né, descarregou mais de um quarto de suas participações na Wells Fargo, cerca de 61% da JP Morgan, ao adquirir uma nova posição da Barrick Gold Corp. De acordo com os arquivos do 13F, junto à Securities and Exchange Commission para o período encerrado em 30 de junho. Então, olha só. O relatório mostrou também que a empresa Buffett se desfez de todas as participações da Goldman Sachs, Occidental Petroleum, bem como consumar um êxodo de companhias aéreas, incluindo American Airlines. Então, gente, qual é a lição que deixa, né, essas movimentações aí? Certamente a segunda grande queda será iniciada, então, por um problema bancário. Temos que lembrar, né, que o Goldman, aí, que foi a empresa, vejam que a Wells Fargo e o JP Morgan a número 1, o Wells Fargo a número 4, ele se desfez, né, de uma forma mais agressiva, mas o Goldman, ele simplesmente não tem mais ações, tá certo, gente? Que falamos bastante aqui, é conhecido como a grande hidra, pois possui aí ex-dirigentes em vários bancos norte-americanos, em várias empresas, mídia, né? Então, como pode se desfazer de uma empresa tão importante em termos aí políticos, não é mesmo? E também, sim, baixou bastante, então, a participação em outros bancos tão importantes como o JP Morgan, gente. Como pode? Vejam aí, né, o nosso vídeo, também falamos quem é o verdadeiro dono do mundo. Sim, é essa instituição que praticamente fundou, não é mesmo, o Federal Reserve. E aí está, que movimentação. Eu nunca imaginei ver uma movimentação tão importante como essa, né, vindo de um investidor tão grande. Então, basicamente, como a gente, né, sempre diz nesse canal, a aviação está muito comprometida. Petróleo, né, vai sim no futuro aí também tem um grande impacto, pois são, né, setores aí irmãos também, a aviação e o petróleo, né, a aviação consome muito do petróleo que é gerado no mundo. E finalmente a parte financeira, não é mesmo, pessoal, que contempla aí a maioria dos grandes bancos norte-americanos. Só sentimos falta então de um nome nessa história toda, né, que é exatamente o Citigroup, que é o terceiro maior banco norte-americano. Que será, né, que aconteceu que ele não se posicionou, nem vendeu, nem comprou o Citigroup. Talvez ele esteja ali com uma dificuldade de analisar o quanto esse banco também está comprometido com essa crise. Maravilha, pessoal. Então, mais uma vez, né, gente, vamos nos posicionar como os grandes, né? Então, no nosso mundo minúsculo aqui, graças a Deus, falamos tanto do ouro, e um grande investidor como o Warren Buffett, obviamente, não pode ficar comprando, né, barrinha de ouro, então ele vai lá e compra a mineradora, né? Incrível, realmente. Então, vai aí, né, realmente na nossa estratégia, muito parecida. Então, que bom, né, nesse sentido, pelo que estamos falando realmente está correto, mas que ruim, porque, né, em um momento aí tão importante do mundo, se grandes investidores estão se posicionando tão agressivamente nos metais, é porque realmente a coisa vem feia aí, né? Não estamos aí nem no começo do que realmente vai acontecer. Maravilha, pessoal, uma pena, né, falar isso, mas é aquilo que a gente comenta, né, gente? Nós somos peixes muito pequenos, então o máximo que a gente pode fazer é se posicionar como os grandes e sim fugir aí. Imaginem, gente, quantas pessoas aí, empresas, não estão entrando na bolsa agora exatamente com essas ilusões, né, de ganhos rápidos, completamente, né, contra o que os investidores aí de valor estão fazendo. Tá certo, gente? Então, só para fechar um último recadinho, né, vejam aí o Stanley, né, da série The Office. Colocamos ali uma frase muito bacana que ele falou em um dos capítulos, que a geração atual, todo mundo quer ser famoso, todo mundo quer ganhar dinheiro fácil e ninguém quer calar a boca e fazer o próprio trabalho, não é mesmo? Então, sempre compartilhamos coisas muito bacanas lá no Instagram, não deixem de nos seguir, e é isso daí, tá certo, pessoal? Então, estamos fechando essa semana, que todos aí possam ter uma excelente semana, entrem nos nossos canais, curtam o nosso vídeo, curtam o nosso canal, um grande abraço!